Vamos lá para saber o que é um gráfico vetorial. Vamos saber então o que é esse tal de gráfico vetorial. Mas antes, vamos saber que existem dois tipos de imagem: imagem vetorial e imagem raster. E eu tenho dois gráficos, um gráfico vetorial e um gráfico raster. Vamos entender primeiro o que acontece com o gráfico vetorial. O gráfico vetorial ele tem uma característica de quando você dá um zoom mais ou você aproxima a imagem da tela, ele não perde definição. E tem um segredinho por que isso acontece, que eu já vou te explicar já já. Vamos ver agora um gráfico ou uma imagem raster. Como que funciona? Você amplia, parece que está borrado, você amplia um pouco mais, continua borrado e não melhora. Você pode ampliar, você pode dar o zoom e sempre ele vai estar borrado. Por quê? Porque ele é formado por pixels. Então, são esses quadradinhos aqui, ó, um pixel preto, um cinzinha mais claro, um amarelinho mais escuro. Então, como ele é formado por pixels, se o seu gráfico, a sua imagem que você baixou da internet, não tiver um número grande de quadradinhos, de pixels, você não consegue fazer um zoom e visualizar com nitidez. Que é o que acontece normalmente quando você pega um gráfico na internet. Às vezes você pega um gráfico e esse gráfico você dá um zoom e você vê que ele tem uma certa nitidez. Mas por que acontece isso? Porque ele é formado por muitos pixels. E nem sempre isso vai acontecer na internet. Na maioria das vezes, a sua imagem é formada por poucos pixels. Então a gente diz que tem pouca resolução ou tem muita resolução. Quando tem muita resolução, são muitos quadradinhos, muitos pixels, e você pode ampliar, que você consegue até ter uma certa nitidez. Quando tem pouca resolução, tem poucos quadradinhos, poucos pixels, e aí você tem uma imagem borrada quando você amplia. Agora vamos entender o porquê que quando eu amplio um gráfico vetorial, ele não fica borrado. Eu tenho um exemplo aqui, que é uma circunferência. O que você precisa entender? Uma imagem vetorial, um objeto vetorial, o computador, ele sempre cria essa imagem através de uma sentença matemática que está aqui do lado, que é essa sentença aqui, ó. Essa aqui é a fórmula da circunferência. Então, nos seus cálculos, na sua programação para fazer essa circunferência, ele utiliza eu estou usando um exemplo bem simplificado. Então, ele utiliza uma sentença matemática. Mas, Paulo, não estou entendendo direito. Como que funciona isso? Bom, então eu vou explicar da seguinte maneira. Quando você dá um zoom, ele faz um novo círculo, ele faz uma nova circunferência. Quando você dá um afastamento na imagem, um zoom menos, ele faz outra circunferência. Você fala, mas Paulo, toda vez que eu dar um zoom, eu vou dar um zoom, ele cria uma outra circunferência para mim? Sim. E quando eu afasto, ele faz outra? Sim, também. Mas parece a mesma circunferência. Lógico, porque mantém as mesmas características. Mas ele usa uma fórmula matemática na sua programação. Ele sabe que para construir essa circunferência, ele tem uma fórmula. Então, o que ele faz? Quando você dá um comando para ampliar, ele vem na fórmula, pega o R, que é o raio da circunferência, e aumenta. Quando ele aumenta, você vê maior. Quando você dá um comando de afastamento da imagem, ou um zoom menos, ele percebe esse comando, vai no R da fórmula, coloca um número menor para o R, e como o R é o número do raio, com um número menor ele fica menor. Então, por isso que uma imagem vetorial nunca perde nitidez.
porque é sempre uma nova imagem. Se você afastar, é uma nova imagem. Se você aproximar, é uma nova imagem. E ele faz todo esse cálculo em cima de uma sentença matemática. E isso acontece com o gráfico também. Eu estou aqui no meu programa de PDF e eu tenho aqui o meu gráfico do projeto de venda para toalhas, que são os girassóis. Essa primeira imagem aqui é uma imagem raster. Então, se eu ampliar, que essa imagem aqui é só para ilustrar, né? Então, se eu ampliar, o que acontece? Eu consigo ver até os pixels. Deixa eu ampliar. Olha, eu consigo ver até os pixels, porque não é uma imagem vetorial. Então, tem um limite para eu poder ampliar, para eu poder dar o zoom. Mas o que acontece quando eu vou no gráfico mesmo? Olha, aqui já é o gráfico vetorial, formado por objetos vetoriais, como o círculo é formado. Então, todos os elementos que estão nesse gráfico aqui são formados por várias sentenças matemáticas complexas, várias equações matemáticas complexas. Então, quando eu dou um zoom, ele cria um novo gráfico para mim. Ele tem lá a fórmula e simplesmente manipula os números para mais ou para menos. Então, cada vez que eu amplio, cada vez que eu aumento, ele cria um novo gráfico. E sempre criando um novo gráfico, não perde definição. Então, é assim que é a construção de uma imagem vetorial, de um objeto vetorial e também de um gráfico vetorial, sempre sendo redesenhado, sempre sendo reconstruído. Através do quê? Sentença matemática, através de uma fórmula matemática, através de uma equação matemática. E no próximo vídeo eu falarei sobre PDF. Para que serve? O que ele faz? E será que toda a imagem, todo o gráfico que está dentro de um arquivo PDF, ele tem qualidade, ele tem nitidez? Ficaremos sabendo no próximo vídeo. Muito obrigado você que ficou comigo até agora e até a próxima.